Então, a gente vai percebendo aqui nessa mensagem do Espírito Protetor, o item 15, né? Que realmente a história é bem semelhante ao óbolo da viúva, não é? Mas eu acho que o cerne do problema é o sacrifício. Quando a gente favorece sem qualquer sacrifício, é quase que uma obrigação, né? Quase que uma necessidade. Agora, quando exige o sacrifício, quando exige abnegação, quando exige... Veja, quando o Cristo fala do perdão, o perdão exige um sacrifício de quem perdoa. Exige um sacrifício, porque ele vai ter que renunciar muitas vezes a alguma coisa. Seja um recurso, um dinheiro, um prejuízo, alguma coisa ele vai ter que renunciar. E aí exige a sua, como é que eu posso dizer? É a sua, o seu sacrifício. Isso que é negar-se. A abnegação cristã é negar-se. É assim mesmo, né? Então, e aqui nessa parábola aqui que o Espírito falou, o Espírito Protetor falou, é mais ou menos a mesma coisa, porque os dois ricos chegaram lá, um estava volumoso, cheio de coisa, e o outro tinha moedinhas, pequenas moedinhas, mas de pequenas moedinhas tinha o peso maior, porque tinha mais sacrifício, necessidade. Tem uma historinha que eu sempre ilustro, às vezes, em palestras, é a seguinte: um homem chegou no mundo espiritual, estavam fazendo uma festa, é uma historinha do Chico, inclusive. E aí ele não entendeu por quê, que ele nunca tinha feito nada na visão dele, não é? E aí o Espírito foi lá e mostrou para ele o que ele tinha feito. Tudo que ele tinha feito era de forma espontânea, visando o bem do seu semelhante. Porém, apesar da vidinha difícil, sacrificial que ele teve, ele tinha feito muito por conta da caridade espontânea, que é uma das mais importantes, né? Então, a caridade espontânea é aquela que flui na gente ou que eclode na gente em determinados momentos. Então, muitas vezes você está fazendo alguma coisa e surge lá uma oportunidade, você enxerga ali uma necessidade e você vai naturalmente atrás para ver o que pode fazer, o que pode ser útil, como pode ser útil, né? Então, a caridade espontânea, obviamente, com o sacrifício. É uma caridade que é muito mais auferida, muito mais importante para a criação, para nós, para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento, do que uma caridade... outra coisa que eu estava vendo, o irmão Jacó, eu estou lendo, fazendo um resuminho, que eu vou apresentar esse livro daqui uns dias, e ele estava falando lá, ele foi num determinado templo, ele ficou meio envergonhado, porque ele estava assim, ele via todo mundo com um halo de luz, né, o Bezerra e os amigos dele lá do Rio de Janeiro, e ele apagadinho, opaco, sabe? Ele ficava com vergonha disso e tal, né? Aí ele escuta lá o benfeitor falar para ele, né? Que na verdade a gente precisava talvez pensar na vida real e não só na vida paralela que é a vida na Terra. Tirar alguns minutinhos para pensar na vida espiritual e fazer o que for possível na prática do bem e da caridade, porque é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, a gente muitas vezes passa por aqui anos a fio, não é? E, sabe, a gente pensa assim, se preocupa às vezes com um familiar, com uma coisinha ou outra, mas não consegue entender qual é a nossa parte dentro desse mecanismo maravilhoso que é a natureza, não é? E todos nós temos uma partezinha. Então, às vezes você vê uma pessoa super humilde, super pobre, né? Vamos dizer assim, financeiramente, mas que tem um tesouro imenso de paciência, de bondade, de amor, né? É assim, você conversa com a pessoa, você fica até meio admirado de ver, né? Você dá você lança um problema do dia a dia, o político fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, ele sempre tem uma palavrinha assim para fazer a gente pensar a respeito, fazer a gente olhar do outro lado, se colocar numa condição semelhante, enfim, ele sempre tem alguma coisa para amenizar. Eu não sei se é por outro motivo, mas é um dos motivos importantes que nós precisamos tomar muito cuidado com a maledicência, porque a maledicência é só ver o lado mal das coisas e das pessoas, não é isso? A maledicência não é isso? E não obstante, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo nessa mensagem, né, que ele fala assim, sou pobre, não posso fazer a caridade, e vejo você faltar com a indulgência com os seus semelhantes. Não lhe perdoais nada e vos erigis em juízes muito severos, sem vos perguntar se estariais satisfeitos se fizesse o mesmo a seu respeito. Então, a gente só vê o lado negativo, o lado ruim das coisas das pessoas, né? Então, a maledicência é isso. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa combater essa coisa. O Raul tinha uma condição que era interessante. Você colocava os problemas para ele sempre tinha uma forma, né, de enxergar a coisa, né?
Você lembra disso, Natal? Então, sempre tinha um lado positivo. Eu lembro aqui. Comentava, Então, aqui nós tivemos uma vez, a gente vinha dar passes aqui nas crianças da escola, né? E aí, em um determinado momento, mandaram suspender esse passe, porque a escola, da prefeitura, do estado, não podia dar o passe. E aí o povo ficou revoltado, que vinha aqui há muitos anos, que não sei o quê, onde já se viu, que é absurdo, que isso, que é aquilo. Nem o Raul, não, tudo bem, a gente vai lá e faz uma oração na hora que eles estão lá tomando lanche, lá no refeitório, é a mesma coisa, né? Quer dizer, uma saída para uma situação que as pessoas não conseguem enxergar. Quer dizer, quer dar o passe, assim, tem que ser na mão, dar uns tapas na pessoa, fazer o quê, né? Não é necessário isso, né? Então, eu lembrei da Igorina. Na Igorina, as pessoas que iam na Igorina, lá, tomar o passe, entra nessa salinha aí. Entravam na salinha lá, eu nunca fui, mas me falaram. Só que na salinha não tinha ninguém. Aí a pessoa ficava lá, falando, engraçado, não veio ninguém, sabe, não acontece nada, o que acontece? Aí a pessoa fala, não, foi os espíritos que deram passe em você. Quer dizer, a pessoa do lado de fora ali em prece, pedindo pela pessoa e tal, né? Então a gente vai devagarzinho refinando essa ideia forte que nós temos, né? E vai aprimorando mesmo a forma de fazer as coisas. Então essa é a ideia que a gente está percebendo aqui também, né? Não adianta quantidade. Se vê que também não tem problema nenhum ter quantidade. Mas a gente precisa continuar aprimorando a qualidade. Né? É isso? Mesmo porque existem algumas riquezas que nós não temos para dividir. Que é o caso do perdão. Né? Que é o caso da paciência, da tolerância. Nós não temos reserva. Então, toda ela é um sacrifício. Não, e aí a gente troca por dinheiro, né? Dá dinheiro, dá moeda, dá isso, dá aquilo, né? Já é alguma coisa, né? Sim, já é alguma coisa. O espírito já é voltado. Você vê como é que você deu aquilo lá também. Você não deu para se retirar, você deu. O André Luiz fala, embora eu acho que ele, quando fala dele, ele não se engrandece, né? Mas ele fala que ajudou ele a ser socorrido foi 10.000 consultas grátis que ele deu, mas ele fala, cadê aquelas consultas? Para ele não faz nenhuma diferença, né? Não fez nenhuma diferença. Né?